Bom dia! Né? Hoje, dia 11 de novembro. Estamos ainda na unidade 10, apostila 4, e vamos ver o planejamento de uma pesquisa. Os passos, temos 6 passos, digamos. Tá? 6 passos a seguir, né, para fazer o planejar, executar e apresentar uma pesquisa. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então, a primeira coisa quando a gente pretende fazer uma pesquisa é escolher um tema. Eu tenho que saber sobre o que eu quero falar. Tem que ter alguma coisa. É sempre bom quando alguma coisa nos incomoda, né? Quando a gente tem algo a perguntar sobre alguma coisa. Isso é um tema. Então, são coisas simples do nosso dia a dia. Mas que, poxa, por quê? Por quê? Essa é uma boa, né? E com isso a gente já tem uma pergunta daí. A gente já formula uma pergunta. Então, eu penso sobre algo e por quê? Porque alguma coisa está... Eu quero saber alguma coisa a mais. Não necessariamente me incomodando, mas eu gostaria de saber mais sobre isso, né? Então, temos uma pergunta, segundo passo. Terceiro passo é elencar, de fato, os passos para a coleta de dados. Por quê? Porque eu preciso... Bom, eu tenho uma pergunta, então eu vou fazer uma pesquisa e eu vou... Como é que vai se dar? Né? Como que ela vai ocorrer? Qual vai ser o primeiro passo? Essa pergunta, onde é que ela vai ocorrer? Para quem que eu vou perguntar? Como que vai? Então, tudo bonitinho, tudo elencadinho, tudo escrito. Depois, aí a gente vai fazer a coleta desses dados. Né? Aí a gente, por exemplo, logo a gente vai ter um exemplo sobre isso, para vocês compreenderem direitinho isso aqui, tá? Um exemplo ali na apostila que a gente vai utilizar para vocês compreenderem. Depois a gente, com essa coleta de dados, com essas respostas que a gente teve da nossa pergunta, a gente fez uma pergunta, vai fazer essa pergunta para várias pessoas, né? Vai coletar esses dados, e aí a gente vai organizar esses dados. Esses dados organizados são o que a gente viu aí sobre tabelas, tá? Aí a gente vai passar esses dados para melhor entender, porque temos perguntas, respostas, a gente organiza, tá? Aí a gente faz uma tabela bem bonita, organizadinha. Depois disso, a gente também pode fazer um gráfico já aqui, tá? Analisar os dados, fica melhor aqui o gráfico, né? Porque a gente organiza, aí a gente analisa. Aí a gente faz gráficos, usando esses dados da tabela, e a gente vai confrontar esses dados, vai apresentar eles, na verdade. E, por fim, nós vamos elaborar conclusões. Então, temos uma pergunta e vamos ter conclusões. Ou uma, ou duas, ou três, né? Várias, depende dessas respostas, organizadas, e a gente chega nessas conclusões. Mas é assim, tão simples, tão básico? Só que a gente não pode ter quando a gente elabora essas conclusões, então aqui nesse elencar os passos, a gente já tem que verificar se tem pesquisa sobre isso, se alguém já escreveu sobre alguma coisa sobre isso, se tem fontes de fato, né? Para quê? Para que quando a gente chega aqui nas conclusões, a gente possa dizer, olha, a minha conclusão é diferente da fulana. Por quê? Porque a gente fez uma pesquisa e apareceram esses dados. E aí a gente confronta, a gente escreve. Ou a gente concorda. Nossa, não é que essa pessoa falou isso? Está lá o pesquisador, né? E a gente conferiu isso, e é verdade? É bem assim mesmo? Então, basicamente, é isso uma pesquisa. Onde entra a matemática? Entra aqui, né? Nessa organização, na coleta desses dados, né? De fazer a nossa tabela, é parte estatística. Fazer os cálculos da porcentagem que a gente viu, para apresentar os gráficos. Então, nessa parte final, aqui é mais um tema, é mais uma redação, é algo que nos inquieta, é algo que a gente vai buscar. Então, eu acho que assim, pesquisa, planejamento,
deve ser assim, diário nas nossas coisas. Por que, por exemplo, eu tenho que estudar? Por que eu tenho que estudar? Todo dia minha mãe me faz levantar às 7h30 da manhã para assistir a aula. Por quê? Poderia ser uma pergunta, poderia te questionar. Por que a gente estuda? Por que tem que ir para a aula? Por que tem que assistir? Se as aulas são gravadas, por que eu tenho que assistir as aulas? Então, nós temos perguntas, a gente vai coletar esses dados, a gente vai perguntar. Para quem que a gente vai perguntar, então? Para os meus colegas? Vou perguntar para os professores? Vou perguntar para os pais dos alunos? Por que eles acham que eu tenho que assistir aula nesse horário? Tem que estar presente? Então, a gente precisa saber por onde o que fazer. No nosso exemplo, vocês têm essa explicação a partir lá na página 17 da apostila. 17 da apostila. Mas, lá na página 18, tem um exemplo, por exemplo, né, que a gente pode se questionar, né, um problema, um tema. Então, o tema, nesse caso, ele acontece no ambiente escolar, né, não foge do ambiente escolar. É uma pesquisa que se realiza no ambiente escolar. E o tema é o peso da mochila adequado à massa corporal de cada estudante. Eu não sei vocês, que agora vocês estão em casa, claro. Se vocês têm... Mas quando vocês estavam vindo presencialmente para a aula, essas mochilas de vocês vinham muito pesadas? Será que vocês tinham dificuldade em carregar essas mochilas? Porque tinha... demais. Demais, Lara. Ó, tá vendo? Olha que tema importante, né? Por que eu tenho que trazer uma mochila tão pesada? O que acontece? Será que é alguma questão de eu não me organizar corretamente? E eu levo aquilo que eu não preciso levar e isso dá peso? Ou será que realmente eu tenho que levar isso tudo? Será que haveria outra possibilidade? Porque, de alguma forma, a gente sempre carrega a mochila um pouquinho. Ainda mais vocês que tinham aula presencial na parte de cima, né, superior aqui na escola, no piso. Então, tinha que subir com essa mochila pesada, mesmo que os pais deixassem vocês na porta da escola, ou viessem com transporte escolar, mas, em algum momento, vocês tinham que carregar essa mochila, não é mesmo? Então, essa é uma boa, né, é um bom tema. Peso de mochila escolar, relacionado com o seu peso. Para alguns pode dizer, não, professora, minha mochila não é tão pesada. Pois é, mas isso também depende da massa corporal. Né? Isso é matemática. Então, quanto que eu peso? Será que esse peso que eu estou carregando é para a minha estatura? Será que eu, com a minha massa corporal, eu posso levar esse peso? Ou será que está excedendo? Então, a gente também tem que saber qual é a massa corporal da gente, a gente precisa calcular. Isso a gente aprende bastante em educação física, né? Como é que a gente calcula a nossa massa corporal? E aí, segundo, a pergunta. No caso das mochilas, poderia perguntar, você acha sua mochila está muito pesada? E a gente só abriria para duas respostas, sim ou não. Porque alguém pode dizer sim, mais ou menos, talvez, tem dias que sim, tem dias que não. Não. Então, quando a gente formula, a gente faz uma pesquisa, a gente também tem que deixar, não abrir muito. Lembra, eu me lembro muito quando a gente faz, tipo, gincana. Vamos pensar nesse exemplo, né? Uma gincana. Aí, qual é o nome do nosso grupo, digamos, da nossa turma? Cada turma tem que ter um nome. E aí, todo mundo sugere nome, todo mundo sugere nome. E a gente não chega a conclusão nenhuma. O que normalmente a gente faz? Aqueles que mais foram votados, aqueles nomes, a gente separa, 2, no máximo 3, e a turma toda vota neles. Né? Não se abre para todo mundo. Ou o professor já sugere, olha, você pode votar nesse, naquele. Ah, professor, mas eu queria outro. Não, mas você só tem essas opções. Outra maneira.
De pensar, por exemplo, se a gente vai colocar uma camiseta para identificar o nosso grupo. Que cor vai ser essa camiseta? Eu queria preto, eu queria branco, eu queria azul, eu queria vermelho, com preto, nanana. E todo mundo quer uma cor diferente. Então, não, a gente já coloca 2, 3 opções no máximo. Então, na nossa pesquisa também, a gente deixa ela mais fechada, a gente diz. Não abre muito. Essas opções, é isso que você tem. No nosso caso, era sim ou não. Terceiro passo, que é a coleta de dados aqui. Coleta de dados. Como é que ela acontece? A gente precisa anotar a resposta do entrevistado. Então, ou a gente faz no papel e passa e as pessoas respondem, ou a gente faz a pergunta e assinala. Ou hoje em dia a gente pode fazer isso, Google Forms, né? No Google Forms, você vai lá, abre o questionário e ele já vem respondidinho. Vocês sabem disso, vocês fazem provas, né? Levaram nesse exemplo, nesse tema, por isso que vocês vão ter que passar em outro tema, tinha que levar uma balança. Para quê? Para ver o peso da mochila, né? E também do entrevistado. Calcular a massa corporal, anotar tudo, isso tudo é anotado só. E aí, nessa organização de dados, aí se calcula a massa corporal do entrevistado, do lado se coloca o peso da mochila para ver se está dentro dessa margem ou não. Então, nessa organização de dados aqui, coletados, a gente vai colocar as respostas e as medidas da massa em uma tabela. Lembra que eu falei? Então, nessa hora, a gente aprendeu a tabela. Vamos organizar. Com base nessas respostas obtidas, a gente também pode construir um gráfico de colunas, que também nós vimos, né? Colunas verticais, que é o melhor nesse sentido, né? Para esse tipo de pesquisa. Fica melhor. Pode ser usado outros? Pode, mas o gráfico de setores não vai deixar tão claro. Ele vai aparecer o percentual. Então, para a gente observar, eu acho que fica melhor esse gráfico em barras, tá? E de barras verticais. Pode ser os horizontais? Também pode, claro. E depois nós temos análise, esses números 5 dos dados. O que significa, então? De acordo com as mochilas, de massa da mochila e do entrevistado, verificar se o peso da mochila em relação à massa corporal de cada estudante está adequado às normas recomendadas pelas SBOT. E aí nós temos, então, isso são dados oficiais que a gente tem que pesquisar. Qual é realmente, de fato, pela Organização Mundial, né? Da saúde, inclusive, qual é o melhor, qual é o peso ideal, né, que eu posso carregar conforme a minha massa. Aí a gente compara. Tá? E na 6, então, elaborar conclusões. Escrever uma conclusão, com base na comparação entre os dados analisados na etapa 5. E também do gráfico, né, com as respostas dos entrevistados na etapa 4. Verificando se o gráfico realmente demonstra a realidade dos estudantes dessa escola. E, por fim, para fechar bem bonito, preparar o folder sobre o que foi observado e propor soluções para reduzir os materiais carregados nas mochilas. E aí a gente tem que ter as soluções. O que eu vou fazer, então? Vamos deixar só trazer para a escola o material estritamente necessário. Ou, quem sabe, a gente tem alguns materiais que podem ficar na escola, ter armários próprios. Porque eu penso que no ensino fundamental, né, do primeiro ao quinto ano, muito material fica na escola, né, ou não, em armários, né, os professores deixam já. Fica. E alguns professores. Fica, João. O prof fica, mas não muda muito, porque a gente tinha que ter vários cadernos diferentes para cada matéria. Não é tipo um só. Caderno por matéria. Então, e ele já é pesado, né? A galera de matéria. Tá vendo?
Então, a gente teria que achar outro meio, outras soluções. Como é que a gente pode fazer, né? E eu acho que agora, com essa situação de vocês estudarem em casa, vocês já observaram muita coisa diferente, né? Muita coisa que aconteceu de diferente, né? De modos de estudar. Bem, mas nós aqui, nós temos a questão da mochila, tem perguntas aqui, mas elas são todas pessoais, referente a esse tipo de pesquisa. Na página seguinte, na página 19, aí tem novamente, né? Perguntas que devem ser feitas, que podem ter, né? As respostas, a gente chama esse desenho, digamos, essa imagem que a gente tem na página 19, do fluxograma, né? Que eles são em partes, né? Ó, se isso aqui é sim, qual é a possibilidade? Se é não, qual é? E aí a gente tem. Então, lá você tinha lá uma pergunta geral. Você sabia que o peso da sua mochila não pode ultrapassar 10% da sua massa corporal? E aí, se a pessoa responder sim, então você pergunta, você acha que a sua mochila é mais pesada? Aí a pessoa pode responder novamente, não ou sim. Se ela responder sim, ela vai, ou não ali, né? Não, isso é ótimo, mas você deve se certificar de que o peso da mesma está adequado. Você sabe qual é a sua massa corporal? Novamente, a pessoa vai dizer sim ou não. Calcule 10% desse valor. Feito. Aí, entendeu? Então, cada vez que a gente tem sim ou não, nós vamos ter um passo a seguir. O que eu devo fazer? Como é que eu devo proceder? Tá? Então, tem um fluxograma para vocês compreenderem melhor. E precisa ser lido isso. Ajuda muito. Por fim, nós temos a interpretação e a comunicação dos resultados. Que é essa conclusão, né? Como é que a gente vai interpretar o que foi feito aqui, analisar e concluir? Então, de posse das informações organizadas em uma tabela e apresentadas em um gráfico, deve-se analisar, interpretar e comunicar os dados obtidos por meio do pequeno texto. Página 20, pessoal. Estou na página 20. Considerando o exemplo proposto, suponho que o resultado da pesquisa dos 10 primeiros entrevistados tenha sido este. Então, nós temos ali, ó, tabela, resposta e o resultado. Sim, 3 responderam. Dos 10, 3 responderam. Significa que são 30%. Nós acabamos de ver isso, calcular isso. 3 de 10, né? Ó, 3 de 10 é igual a 30%. Isso foi, inclusive, prova de vocês. Né? Vocês tinham a probabilidade para calcular. E 7 de 10, 70% disseram que não. Que a mochila não está pesada. Né? 3 sim e 7 não. Aí foi pesada, né? Foi levado a balança e foi pesado. A pessoa, o aluno, e a mochila dele. Então, o primeiro aluno, 32, não tem o nome dele, só tem a primeira pessoa, né, que foi pesada. 32 quilos e a massa da mochila era 5,4. Está acima do recomendado. Por quê? Eu preciso calcular 10% de 32. Tá? 10 vezes. Então, zero. Como é que eu calculo? Voltando lá, que nós já aprendemos. 32 quilos, digamos que é o peso do Miguel Cabral. E aí, eu vou calcular 10% disso. Então, vezes 0,1. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. Uma casa após a venda. O recomendado para o Miguel, se ele tem 32 quilos, será a mochila dele ter um peso de 3 quilos e 200 gramas. E a mochila dele está pesando 5 quilos e 400 gramas. Então, ele está acima do recomendado. Então, novamente, a massa corporal do próximo aluno, 40 quilos. A da mochila, 3,9.
Está permitido. Para ele, não tem problema. Depois, assim, um por um, ó, vocês estão acompanhando ali na tabela? Tem 10 alunos, né? 10 alunos entrevistados, com os seus devidos pesos, o peso das mochilas. E aí está dizendo já do lado se é recomendado ou não. Você veja, 7 pessoas acharam que você acha que sua mochila está acima do peso? Resposta, sim, só 3. 7 disseram que não. Mas veja bem, não recomendado é o contrário, que está acima do peso ali, ó. Só tem 3 que, na verdade, estão dentro do peso. E a resposta da tabela foi o contrário. A gente nem faz ideia, né? A gente precisa verificar primeiro. Eu não acho que está pesado, eu consigo levar. Mas será que é o correto? Para isso precisa pesar e calcular, que nós aprendemos. Por isso que nós aprendemos porcentagem, multiplicação com decimais, para fazer isso agora. E aí nós temos na letra A, comparando os resultados das duas tabelas, o que elas indicam? Nós temos a primeira tabela do sim e do não, e a segunda tabela, né, comparando esses pesos. Quem é que gostaria de responder? O que você acha? Comparando esses dois. O que a gente pode concluir? Que as pessoas que falaram que, tipo, não estava pesada, podia estar pesada. E, aliás, que falaram que, tipo, estava pesada, podiam estar uma comprometida. Quem mais? Tá certo? Quem mais? Que outra aqui que eu posso observar ainda? Para completar o que foi colocado. Né? A maioria das pessoas falou que não estava pesado. O que a gente observa na tabela de baixo? Elas estão corretas? Não. Não, né? Essa maioria que disse que achava que a mochila não está pesada, ela pode desconhecer, de fato, né? A tabela mostra que isso, na verdade, ela não é o recomendado, mesmo que ela ache que aquele peso da mochila não é tão pesado, mas ele não é o recomendado para ela. Então, a tabela de baixo prova de que, às vezes, a gente nem conhece, de fato, a realidade, né? Às vezes, a gente não se apropria daquilo, a gente não tem noção de que aquilo está fazendo mal para a gente. É isso, né? Às vezes, não, imagina, é só daqui ali, eu nem acho minha mochila pesada. E a gente não avaliou se está ou não correto, né? A gente só pensou não. Então, a tabela, as duas, temos duas tabelas. E a tabela de baixo, com os entrevistados, ela nos prova de que, eu preciso repensar. Eu preciso dar uma analisada. Eu respondi que estava normal. Poxa, mas agora eu descobri que não. Que está fora esse peso. O que eu posso fazer, então? A partir dessa informação, o que eu posso fazer? Aí nós temos a letra B. Considerando que ao final da pesquisa, essas porcentagens se mantenham, escreva uma conclusão para comunicar o resultado. A gente não precisa escrever muita coisa, tá, gente? Vocês estão fazendo uma pesquisa, é para fazer a mínima coisa. Só para vocês compreenderem. Só fazer. A professora está pedindo um trabalho lá na faculdade. Não é isso. Quanto mais a gente vai estudando, mais a gente vai incorporando, maior vai ficando a pesquisa. Mais dados a gente vai acrescentando, mais pesquisas bibliográficas a gente faz. Mas no caso de vocês, simples, olha lá. Tem 2, 3 linhas para fazer essa conclusão. Então, quem é que gostaria de falar a sua conclusão? O que achou aí?
que pode ser colocado como conclusão, olhando para aquelas duas tabelas? Eu acho que eles deveriam, tipo, diminuir o peso da mochila. Tipo, levar menos coisa. Muito bem. Quem mais? Que conclusão a gente pode tirar? Isso é uma Acho que eu também concordo com o João. João, essa e a Lara, são sugestões de vocês. Já são sugestões. Antes da sugestão, o que a gente pode escrever? Isso é uma boa sugestão. Mas antes da sugestão, a gente precisa concluir. O que a gente conclui? E as crianças levam muito peso na mochila. Que as crianças estão levando muito mais peso do que elas podem carregar. Essa é uma conclusão. Né? Conclui-se que as crianças estão carregando muito mais peso do que elas podem. A massa corporal, né, ela excede 10%. Essa é uma conclusão. Posso escrever de outra forma? Posso, né? Colocar que com base no resultado da pesquisa, verificou-se que 70%, né, 7%, a gente viu, responderam que não achavam, né, não tinha peso, não achavam normal, mas que a gente calculou e esse 10% do peso corporal das mochilas, elas excedeu. Então, isso não é legal, isso não é bom, né? E que precisa ser confrontado. E aí entram as sugestões de vocês, do João, da Lara, aí, que afirmou, vamos ter, o que nós vamos fazer? A gente já concluiu que tem alguma coisa errada. Aí a gente apresenta sugestões. Tá? Pode ser uma? Excelente. A gente não precisa apresentar muita coisa. A gente precisa apresentar uma coisa que a gente acha que vai dar certo. Tá? Compreenderam até aqui, pessoal? Sim. Sim. Então, na parte que vocês já fizeram, é essa apresentação de sugestões para o problema. Né? Então, elaborar soluções. Aí vocês têm essa parte final. Baseada, então, no gráfico, na tabela, vocês dão sugestões de como é que pode ser solucionado. Certo? Na página seguinte, na 21, nós temos um exercício, o número 1. Tá? Responder as perguntas baseado nesse gráfico de colunas. E a número 2 é o trabalho do grupo. É o passo a passo. A questão número 2. Então, agora eu vou passar para vocês o nome dos grupos, o nome, né, de cada um de vocês que faz parte do grupo. E vocês já sabem que vocês devem seguir esse passo a passo que eu coloquei aqui, né? Que está lá na apostila de vocês, e essa número 2 para eles orientar. Vocês vão ter dúvidas? Claro que sim. O grupo entra em contato comigo, eu vou orientando, eu vou podendo dizer. Vocês também podem fazendo, enviando para mim, professora, está mais ou menos isso, está certo? É assim mesmo? Sim. Não tem problema nenhum. Tá? Eu acho isso muito importante. A gente vai, vocês vão fazendo, vou ajudando, é para isso que a gente está aqui. E aí, quando tiver tudo bonitinho, aí vocês enviam para mim, eu vou fazer mais uma correção, aí eu devolvo, aí vocês vão preparar a apresentação. Para ser uma coisa bem interessante. Tá bom? Vocês compreenderam? Sim. Sim. Eu imagino que vocês gostem de fazer trabalhos, né? Penso que sim, né? Deixa eu achar aqui. O nome dos grupos. Vamos lá. Deixa eu só parar aqui.